E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai continuar desenvolvendo o caso das equações diferenciais de coeficientes constantes, né? Equações lineares, que é bastante importante, com uma entrada senoidal. A gente vai começar definindo estabilidade. Então, num sistema estável, a resposta para uma entrada periódica ela vai essencialmente ser periódica. Então, a palavra essencialmente vai indicar que vai existir algum eh, comportamento transiente, dependendo das condições iniciais, mas ele vai desaparecer ao longo do tempo. Então, para uma equação de coeficientes constantes, o fato importante é que a estabilidade é equivalente a todas as raízes características serem negativas, né? Ou se existem algum tipo de raiz complexa, a parte real precisa ser negativa. Isso a gente vai nos permitir, vai permitir uma simples consequência do fato de que se existe um A negativo, então a exponencial de AT ela vai para zero quando T ele vai para infinito. Então, um outro objetivo principal aqui desse vídeo vai ser introduzir um operador D e uma notação P de D. A gente vai usar isso para poder refasear, né, mudar a fase de equações diferenciais de coeficientes constantes e escrever fórmulas elegantes para ganho, defasagem e respostas para entradas senoidais, ok? Então a gente vai começar falando sobre estabilidade. Então o sistema vai ser chamado estável se o seu comportamento ao longo do tempo, em um tempo muito grande, ele não depender significativamente das condições iniciais. Então é importante, e isso vai ser um resultado importante na mecânica, que qualquer sistema, por exemplo, conectado por massas, de massas conectados por molas, seja ele amortecido ou não amortecido, vai ser um sistema estável. Então, na teoria de redes, vai existir um resultado semelhante em qualquer circuito RLC, a gente vai ter um sistema estável. Então, então aqui a gente vai investigar para esses sistemas mais simples, né? Que a gente acaba de mencionar, como é que vai ser esse comportamento de estabilidade. Então, em termos das equações diferenciais, uma, ah, um, um sistema mais simples possível de massa-mola, ou, por exemplo, um circuito RLC, vai ser representado por uma equação diferencial ordinária que tem a forma A0, né? A0 y duas linhas, né? 0 y duas linhas, mais A1 y linha, mais A2 y, né? Isso vai ser igual a um R de T, né? Em que a gente está tomando os A's constantes e o T é o tempo. Então, para o sistema massa-mola, o y vai ser o deslocamento a partir da posição de equilíbrio. E R de T vai ser uma força externamente aplicada. Para um circuito RLC, esse y vai representar a carga de um capacitor e R de T vai ser a força eletromotriz aplicada ao circuito. Ou, talvez, também a gente pode tomar y como sendo a corrente e o R vai ser a derivada dessa força eletromotriz. Então, pela teoria das equações inhomogêneas, a solução geral para essa equação, ela vai ter a seguinte forma: y igual a C1, C1y1 mais C2y2, mais um yp, né? Com C1 e C2 sendo quaisquer constantes arbitrárias, e aqui o yp vai ser a nossa solução particular, né? Então C1 y1 mais C2 y2 vai ser a nossa função complementar, ou seja, vai ser a solução geral para uma equação homogênea associada, né? Se a gente tomar esse nosso R de t sendo igual a zero, né? Então, as condições iniciais desses vai determinar os valores exatos de C1 e C2. Então, a gente vai ter o seguinte: eu vou chamar isso aqui de 1,
E a gente vai ter que o sistema modelado por um é estável se e somente se, para toda escolha, para qualquer escolha de C1 e C2, C1 Y1 mais C2 Y2 vai a zero com T indo para infinito, tá? Então, aqui a gente pode aplicar o termo estável para essa equação diferencial, né? Bom, aqui é também para os nossos sistemas em que ela modela, né? Então a gente vai fazer isso aqui. Então, se essa EDO é estável, as duas partes da sua solução vão ser chamadas, primeiro, YP vai ser o nosso estado estacionário, então, estado estacionário. E essa segunda parte, a equivalente à equação homogênea, vai ser um transiente, tá? Então, toda a nossa solução YT completa vai ser, incluindo o nosso lado direito, R de T, né? Elas vão ser descritas nos segundos termos. A gente vai ter que a nossa solução completa vai ser a nossa resposta, né? E o nosso R de T vai ser a nossa entrada, tá? Então, desse ponto de vista, uma força uma força que está sendo aplicada, ela é vista como uma entrada para um sistema massa-mola e o movimento resultante da massa vai ser um tipo de resposta do nosso sistema dado uma entrada, né? Então, a partir dessas equações, a gente pode ver que elas vão estar dizendo que essa resposta vai ser a soma dos dois termos. Um termo transiente, que vai depender das suas condições iniciais, mas cujos efeitos eles vão desaparecer sobre o tempo, e um termo estacionário, né, do estado estacionário, que vai representar mais e mais proximamente a resposta do sistema ao longo do tempo, quando o tempo vai para o infinito, não importa quais sejam as condições iniciais, tá? Então, agora a gente sabe vai ter que saber se perguntar sobre quais são as circunstâncias que essa EDO vai ser estável. Então, na nossa visão da nossa definição, juntos com os nossos resultados, a gente vê que a estabilidade ela implica apenas um comportamento de soluções que vão ser associadas à nossa equação homogênea. Então, a gente está pegando essa primeira equação e a gente vai tomar ela como homogênea. A0, y duas linhas, A1, y'. Minha letra tá horrível, então vamos tentar melhorar. A1, y duas linhas, mais A1, y', mais A2, y igual a zero, né? A nossa equação homogênea. Então, aqui o nosso termo forçado, o R de T, ele não vai ser importante no que a gente vai fazer, independente dele existir ou não, não vai ser importante no nosso sistema estável. Vão existir três casos que a gente vai considerar quando a gente está estudando a estabilidade dessa equação. Elas vão ser resumidas numa tabela que a gente vai basear nas raízes da sua equação característica. Então, a sua equação característica é conhecida, né? A0, R2 mais A, esse aqui é A1, né? A1, R mais A2 igual
a zero, né? Para a gente saber as raízes. E a gente pode ter o seguinte, seguintes raízes. As raízes, elas podem ser, a gente pode tomar R1 diferente de R2, ambos reais, né? R1 igual a R2, e a gente pode tomar a, as raízes complexas, né? Agora, as nossas soluções, para cada caso, soluções, soluções da EDO. Para o nosso caso real, a nossa solução vai ser C1 exponencial de R1t mais C2 exponencial de R2t, né? Para o caso complexo, vai ser a exponencial de R1t vezes C1 mais t vezes C2, né? Bom, C2 é constante, né? Vou colocar lá na frente. E para o caso complexo, a gente vai ter a exponencial da parte real, né? Vezes t, vezes a nosso C1 cosseno da parte imaginária vezes o tempo, né? Esqueci do C1. C1 mais C2 seno da parte imaginária vezes o tempo. E aí a gente vai ter as condições para estabilidade, que eu vou aqui citar, e a gente logo vai discutir para a estabilidade. Então, para o caso real, a nossa condição é que R1 seja menor que zero e que R2 também seja menor que zero, né? Para o caso das raízes iguais, elas precisam ser menor que zero. E para o caso complexo, a parte real tem que ser menor que zero, né? Então, as nossas duas primeiras colunas dessa tabela, ela vai mostrar uma coisa que é familiar para a gente. Então, o nosso trabalho vai ser resolver uma equação linear de segunda ordem, que a gente já sabe fazer, com coeficientes constantes. Então, a gente vai considerar a terceira coluna, que é a novidade, tá? Então, em cada caso, a gente quer mostrar que se as condições são, qualquer condição dada na nossa terceira coluna, não vai importar. Então, o nosso critério para a estabilidade ele vai ser satisfeito. Então, lembrando, o nosso critério para estabilidade, o nosso critério é, é que o sistema modelado foi estável. Então, qualquer escolha de ser um C2 para esse sistema tem que tender a zero, né? Ah, então, vamos lá. Então a gente vai considerar o primeiro caso, tá? Primeiro caso, esse caso aqui, tá? Então, raízes diferentes e reais. Se a raiz um for menor que zero e a raiz 2 for menor que zero, então é imediato que a solução ele vai tender a zero quando t vai para infinito. Então, por outro lado, se a nossa raiz, né, a gente pode colocar aqui, isso aqui vai ser uma exponencial negativa, isso aqui vai ser uma exponencial negativa. Quando t vai a zero, o nosso sistema vai, ou quando t vai para infinito, o nosso sistema vai a zero imediatamente, né? Então, por outro lado, a gente vai dizer que quando essa raiz é positiva, ou ela é igual a zero, então a solução, as soluções exponencial de R1t, ele vai tender a infinito, ou a 1 no caso de R1 igual a zero, né? Então, a gente mostra, né, que essa EDO não é estável, né, dado que nem todas as soluções vão tender a zero. Qualquer que seja uma das raízes, se ela for diferente, for positiva ou zero, esse sistema ou ele converge para um ou ele diverge para o infinito, né? Então, nosso caso não resolve. No nosso segundo caso, a que a gente precisa fazer, no raciocínio vai ser o mesmo, exceto que aqui a gente vai estar usando o limite, né? O primeiro caso aqui é bastante simples, né? Esse primeiro termo, mas no segundo caso a gente está tomando esse limite t indo para infinito de t exponencial
de R1T, né? Isso aqui dá zero, né? Se e somente se isso é verdade, se o nosso R for menor que zero, tá? Para o nosso terceiro caso, os limites relevantes vão ser, se a gente tomar B diferente de zero para o nosso segundo limite, para o nosso terceiro caso, vai ser o limite de t indo para infinito, da exponencial de AT, né? Cosseno de BT, né? Então, isso aqui é zero só se a gente tiver que o A seja negativo, o B não importa porque essa parte aqui é limitada, né? E o nosso segundo limite, que vai ser do seno, exatamente a mesma coisa, né? Então, exatamente a mesma consequência. Então, esses três casos, eles podem ser resumidos numa afirmação que é bastante conveniente, que é a seguinte. Então, adicionar mais uma página, que vai ser o seguinte, vai ser o critério para as equações diferenciais de segunda ordem serem estáveis, né? Na forma de raízes. Então, a gente vai ter que o sistema A0, y duas linhas, mais A1, y linha, mais A2, y igual a um R, é estável se e somente se todas as raízes do nosso polinômio característico de A0, R2 mais R2 mais A1, R mais A2 igual a zero, né? Todas as raízes tiverem a parte real negativa. Ah, ok? Então, isso é verdade para esse caso. De forma alternativa, a gente pode refrasear esse critério em termos dos nossos coeficientes das EDOs, e isso é conveniente, né? É conveniente, dado que a gente não precisa calcular as raízes das equações características. Então, refraseando, assumindo a zero, se a gente assumir a zero positivo, ó, a gente tem, então a gente vai ter que isso aqui é verdade. Deus, o que eu fiz? Ah, não. Então, problemas técnicos. Aí. Isso aqui é verdade se e somente se a gente, se isso aqui, A0, A1 e A2 são positivos, tá? É, então, isso aqui vai ser o nosso critério, a nossa consequência imediata. O critério de estabilidade na forma de raízes, né, que é esse primeiro, ele também pode ser aplicado para equações diferenciais ordinárias de alta ordem, né, de ordens superiores, com coeficientes constantes. Então, se a gente tem uma equação A0 d elevado a n, mais A1 d elevado a n menos 1, mais a n menos 1 d mais A0, y igual a f de t,
Isso vai ser uma equação diferencial de ordem superior. Esse modelo é mais, a gente vai ter um sistema de massa-mola mais complicado, ou então um circuito RLC com multiloops, né? Então, a equação característica, né, desse associada, né, essa equação homogênea, vai ser A0 RAN mais A1 RAN menos 1, AN menos 1 R mais A0, né? Isso é igual a zero, né? Então, as raízes reais e complexas da equação característica, ela vai dar lugar a uma solução que é associada a uma equação homogênea, assim como elas pode acontecer para uma equação de segunda ordem. Então, por exemplo, se a gente tiver se a nossa raiz se repetir k vezes, né, a gente vai ter que fazer uma solução adicional multiplicando por t quadrado, t ao cubo, até t elevado a k menos 1, igual a gente tem quando, no caso de segunda ordem, né? Quando tem duas raízes iguais, né? Então, ah, o raciocínio aqui, ele vai ser exatamente como o critério de estabilidade que a gente fez para a equação de segunda ordem, que a gente vai aplicar para equações de ordem superiores, tá? Então, o resultado final vai ser exatamente o mesmo. Então, a gente vai ter que a EDO é estável se e somente se todas as raízes do seu polinômio característico, tá? Tiverem parte real negativa, ok? E é isso. Todas as raízes, né, reais elas são negativas e todas as raízes complexas têm parte real negativa, tá? Então, existe um critério de estabilidade para equações de ordem superior que usa só os coeficientes da equação, mas ele não é tão simples como o caso de segunda ordem. Então, a gente não vai usar ele aqui ao longo do curso, mas não faz mal a gente poder ver, né? Então, o ponto-chave é que a estabilidade do sistema ele pode ser encontrado sem a gente encontrar as raízes, né, de uma equação de polinomial de alta ordem. Então, sem perda de generalidade, a gente vai usar que a zero é maior que zero. Então, não é difícil a gente provar que essa EDO de ordem superior é estável. Se essa EDO é estável, então ela tem a zero a, até o AN, né? Positivo, tá? S- Só que a volta não é verdadeira, né? Então, para uma implicação de volta, os coeficientes precisam satisfazer um conjunto mais complicado de inequações que a gente vai dar sem uma prova, né? E a gente vai chamar com condições com nomes que eu não me arrisco a falar, mas eu vou escrever, tá? Tá? Então, eu vou, na verdade, fui direto com muita sede ao pote, vou escrever o nome dele aqui. Então, condições deles para a estabilidade. Então, a gente vai assumir a zero positivo, tá?
Então, essa EDO é estável se e somente se ah, no determinante, no determinante da matriz. Na verdade, vai ser um pouco difícil de escrever. Então, eu não vou escrever, eu vou só escrever a matriz. Senão, eu vou perder muito tempo escrevendo isso. Então, se esse determinante aqui, A1, A3, A5, até A2N menos um, e aí a gente vai ter aqui A0, A2, 4, A2N menos 2. Aqui vai ser 0, A3, não, A1, A3, menos 3, 0, 0, A2, menos 4, 0, 0, A1, aqui, 3 pontinhos também, 0, 0, 0, não, A0, né? É verdade, aqui é 0, né? A0, A0, 3 pontinhos aqui, e aqui, 3 pontinhos. A gente vai ter 0, 0, 0, AN. Feito. Ah, então, aqui, então, se nesse determinante, todas os N principais minors, né? Ou seja, os subdeterminantes, né? No canto superior esquerdo, tiverem tamanhos respectivamente um, 2, 3, até N. E esses determinantes que têm esses tamanhos forem maiores que zero, então a gente consegue calcular, né? Quando a gente calcula. Então, nesse determinante, a gente vai definir, por exemplo, um AK igual a zero, se K é maior que N. Então, por exemplo, a última linha sempre vai ter uma entrada não zero, né? Uma AN, né? Então, isso vai ser verdade. O nosso sistema vai ser estável nesse determinante se todos esses subdeterminantes forem maior que zero, beleza? Então, aqui a gente consegue generalizar. É mais difícil, né? Mas a gente não vai usar. Então, o que mais que a gente pode falar? A gente vai começar, se a gente lembrar, os nossos resultados básicos que a gente desenvolveu até agora, ok? Então, a gente está estudando soluções do tipo x igual a x de t, né? Nas nossas equações diferenciais de coeficientes constantes. Então, a gente tem uma equação com o tipo AN x enésima derivada, né? De n, de x, mais a n menos 1 vezes a enésima menos 1 derivada, né? Até as nossas A1 x' mais a zero, né? E isso aqui igual a 0x, isso é igual a um q de t, né? Isso vai ter um polinômio característico do tipo AN SAN mais AN menos 1
SAN menos um A1 S mais A0, né? E no caso homogêneo, a gente vai ter que esse Q aqui é zero, né? Esse aqui é o caso homogêneo. Então a gente nota que o lado esquerdo, né, da nossa equação, tanto a homogênea quanto a não homogênea, vão ter a mesma forma. Então, por essa razão, a gente pode ser útil a gente escrever ter uma notação mais compacta para escrever isso. E isso vai ser um fato, né? Que vai ser provado bastante importante usar uma ferramenta matemática que a gente vai chamar de operador. A gente vai começar agora a notar que a gente pode escrever, né? A gente vai estudar isso em mais detalhes num vídeo especial, né, de operadores lineares, mas por enquanto a gente vai notar que a gente pode escrever, por exemplo, esse um dzão igual sendo ddt, tá? Então, para isso, a gente vai ter um operador de uma diferenciação aplicado a uma função de t, né? Ou seja, se x é um x de t, então dx, esse dzão vezes x, vai ser dx dt, né? A primeira derivada de x. Da mesma forma, a gente pode escrever dzão quadrado, que vai ser d2 dt2, tá? Isso aqui, ou seja, que vai ser a segunda diferenciação duas vezes. Então, se eu tiver d2 quadrado, né, d quadrado, dzão quadrado vezes x, a gente vai estar definindo, né, a segunda derivada de x em relação a t, né, d2x dt2. E de forma semelhante, dzão ao cubo vai ser d3 dt3, né? Então, para a diferenciação três vezes e assim por diante. Então, então, se o nosso polinômio é dado por essa expressão, em qualquer polinomial, a gente também pode escrever, por exemplo, um polinômio desse operador, tá? Um polinômio desse operador. Então, isso aqui vai ser an dzão n mais a1 an menos um dzão n menos um mais a1 dzão mais a zero, tá? Então, essas equações diferenciais, tanto a primeira, que é a não homogênea, quanto o caso não homogêneo, vai se reduzir a PD, P de dzão, vezes x, igual a Q, no caso não homogêneo, e P de dzão vezes x, igual a zero, no caso homogêneo, né? E é uma forma eficiente da gente escrever essas equações, tá? Diferenciais. Agora a gente vai tentar lembrar o básico, né? A gente vai colocar com as nossas novas operações, a nossa nova anotação de operador, né? Então, para o caso homogêneo, a gente tem a nosso teorema chave, que vai ser o teorema do transiente. Então, teorema transiente. Todas as soluções x, x de t, para para uma equação diferencial linear homogênea de coeficientes constantes do tipo P dzão vezes x igual a zero, né? Vai a zero quando não com t indo para o infinito, né? Exatamente quando todas as raízes
R do polinômio característico P de R tiverem parte real negativa, tá? Então, no caso da nossa solução, né, para o nosso problema homogêneo, a gente vai ter chamado transiente, né? Então, pelo princípio de superposição, todas as soluções, né, do nosso problema não homogêneo vai convergir para a mesma solução, né? Com t, né? Quando t vai se tornar muito grande, e a gente vai dizer que essa equação diferencial é estável. Se a gente tem um sistema modelado por uma solução estável, mas a gente sabe a gente só está interessado no que ela parece depois do regime transiente morrer, a gente pode ignorar as nossas condições iniciais. Então, o nosso sistema vai ser modelado da seguinte forma: a gente vai ter um sinal de entrada, tá? Aqui a gente vai ter um sistema, tá? E aqui vai ser um estado estacionário. Quando? Ou seja, sinal de saída, que é a nossa solução particular, né? Quando o nosso tempo for grande o suficiente, né? Tá? Então, nesse caso, a gente está olhando para uma solução particular x de p. Se o sinal de entrada é senoidal, então a gente sabe, pelos resultados que a gente obteve na nossa última aula, que vai existir uma solução particular que também é senoidal. Então, esse é um caso, isso é um único estado estacionário, né? A única solução de estado estacionário que é periódica e ela vai ser de particular importância em muitas aplicações. Então a gente vai rever como isso vai acontecer quando a gente introduz algumas das definições úteis e terminologia que a gente vai aplicar para essas soluções. Então, o nosso ponto de partida vai ser a nossa fórmula de resposta exponencial, que no nosso operador de notação vai ser lida como sendo P. Acho que eu vou. Não, depois eu passo. Então, P polinômio do diferencial do operador aplicado em x é igual a b exponencial de at, tá? E isso tem como solução particular, né, x de p igual a b exponencial at, né, vezes sobre, né, o polinômio tá, aplicado em a, se a gente tomar esse polinômio de a diferente de zero, né? Diferente de zero, tá? A gente já viu, né, no nosso último vídeo, que a fórmula para a entrada exponencial a resposta exponencial e a nossa substituição complexa, ela pode ser usada para a gente obter uma solução periódica, né, particular, para a equação diferencial com uma entrada senoidal. Ou seja, a gente vai ter, se a gente tiver um polinômio do tipo um polinômio do operador aplicado em x igual a b cosseno de ômega t, né? B cosseno de ômega t. Então, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode fazer b cosseno de ômega t como sendo b vezes a parte real da exponencial de i ômega t, né? E a gente olha, né, a nossa equação complexa como sendo o polinômio do operador aplicado num número complexo z vai ser igual a b exponencial de i ômega t. Então, x é igual à parte real de z, beleza?
Então, a fórmula de resposta exponencial vai dar uma solução particular complexa igual a b vezes um polinômio de i ômega t, né? Sobre, né? O polinômio vezes i ômega t, a exponencial de i ômega t. E isso, né? A gente tira a parte real disso e a gente vai ter um x particular, que é real, né? Que vai ser a parte b vezes a parte real de b sobre o polinômio de i ômega t, vezes a exponencial de i ômega t, tá? É... Opa, esse b eu já tirei, né? Esse b eu já tirei. Então, é o seguinte, esse b eu já tirei, porque ele é real já. Então, ok? Dessa forma, então, a nossa solução particular real vai ser b vezes o valor absoluto de p de i ômega t, né? Vezes, não, sobre, né? Eu sempre vezes o cosseno de ômega t menos φ, tá? Onde o nosso φ é o argumento principal desse polinômio de i ômega, tá? Então, a solução x particular, essa solução particular do estado estacionário, vai ser uma solução periódica, tá? Então, a gente pode verificar uma relação entre uma entrada periódica, né, um QT, que é um Q de T, que é esse B cosseno de ômega t inicial, né? E, a sua saída periódica, né? Então, na sua saída periódica vai ser o seu x particular, que é esse b sobre o valor absoluto do polinômio de ômega, né? Vezes o cosseno de ômega t menos φ. A gente vê que a amplitude da entrada b é escalada e vai se tornar a amplitude b sobre o valor absoluto do polinômio de ômega, né? Não, tô falando, fiz besteira, né? Porque eu tô colocando, todo esse tempo aqui eu tô colocando um t, mas esse t não existe, né? Então, sobre i ômega, né? E aqui também não existe, aqui também não existe, tá? Então, é tudo i ômega. Então, tudo isso vai ser escalado, né, sobre esse valor aí, né? Esse valor absoluto, certo? É, isso na saída, né? E a gente vê também que o sinal de saída, né, sinoidal, esse x de p, ele é defasado, né, por um ângulo φ, que vai ser o argumento principal do polinômio de ômega, que vai ser relativo à nossa entrada senoidal q de t, tá? Isso vai motivar uma definição, que vai ser o seguinte. Para uma equação diferencial de coeficientes constantes, linear, a gente vai do tipo o polinômio do operador aplicado em x igual a q de t, isso com uma entrada senoidal, a gente vai definir o seguinte. ah, eu deveria fazer isso numa outra página, eu vou fazer isso em outra página. Então, para esse tipo de sistema, eu vou definir o seguinte. O ganho vai ser, vou colocar a razão da amplitude de saída, de saída da amplitude senoidal, né? Amplitude senoidal, porque é para o sistema senoidal, né? Saída
pela amplitude senoidal de entrada. E a defasagem vai ser definida como sendo o ângulo cujo, cuja saída, né? Cuja saída senoidal é desviada relativo à entrada senoidal, tá? Então, no nosso caso especial, né, com B cosseno de ômega t, quer dizer, o Q de t sendo igual a B cosseno de ômega t, que a gente resolveu agora, a gente vai ter que o ganho G e a defasagem φ vai ser G igual a 1 sobre o valor absoluto do polinômio de ômega, e a defasagem φ é igual ao argumento principal desse polinômio de ômega. Ok? Então, a gente resolve isso usando o nosso polinômio do operador D aplicado em x igual a b cosseno de ômega t, pela substituição complexa e a nossa fórmula de resposta exponencial vai nos dar o que nossa solução particular real, né? Vai ser a parte real da nossa solução particular complexa, onde a nossa solução particular complexa vai ser a solução para o nosso polinômio de operadores aplicado numa nossa operação complexa igual a um b vezes a exponencial de ômega t, né? Então, ou seja, a nossa solução particular complexa vai ser igual a b sobre o polinômio característico aplicado em ômega, né? Vezes a exponencial de i ômega t, né? Por essa razão, a gente pode definir um ganho complexo, que nesse caso vai ser 1 sobre o polinômio de i ômega. Então, note que aqui o ganho e a defasagem depende apenas da frequência ômega, né? Do sinal de entrada, né? Como é esperado, né? De um sistema de P aplicado de um polinômio. Então a gente vai fazer agora um exemplo, né? A gente vai aplicar o que a gente acabou de ver para um exemplo específico. Primeiro, lembrando o básico, para uma equação homogênea real de coeficientes constantes lineares de diferenciais, né? Com uma entrada senoidal do tipo PD, né? Esse tipo PD aplicado em x igual a nosso caso anterior, né? Igual a nosso b cosseno de ômega t, a gente vai ter uma única solução periódica real, né? xp igual a b sobre o valor absoluto, né? De p de i ômega vezes o cosseno de ômega t menos φ, que isso, né, é a parte real da nossa equação acima, né? É a parte real dessa equação aqui, né? Exponencial de ômega t sobre o polinômio aplicado em ômega, né? E aqui o nosso φ é o nosso argumento principal de p e ômega, e nesse caso o nosso ganho complexo vai ser 1 sobre p e ômega, né? P de i ômega, né? E a nossa defasagem vai ser φ, é o mesmo φ, né? Então a gente vai fazer o seguinte exemplo. Encontrar a solução periódica para x duas linhas mais x' mais 2x igual a cosseno t. Cosseno t.
Então, como é que a gente vai resolver isso? Primeiro, a gente precisa encontrar o polinômio característico, né? Então, o polinômio característico vai ser s ao quadrado mais s mais 2s, né? Opa, mais 2, né? Mais 2. Aqui, o nosso ômega, né? O nosso ômega é 1 e a nossa amplitude é 1 também, né? Portanto, o nosso polinômio de i ômega vai ser o quê? Vai ser o polinômio só de i, né? Porque ômega é 1. Então, o nosso polinômio vai ser i ao quadrado mais i mais 2. Portanto, a gente vai ter menos 1 mais 1, não, mais i, né? Mais 2. Portanto, a gente vai ter 1 mais i, né? Como resultado. 1 mais i, se a gente fizer isso, né? Aplicando a fórmula de Euler, né? A gente vai ter que o valor vai ser o valor absoluto de 1 mais i vezes a exponencial de i vai ser igual a raiz de 2 vezes a exponencial de i π sobre 4. Por quê? Porque φ é o argumento, né? Φ é o argumento principal de 1 mais i, né? E isso é igual o arctangente de 1 sobre 1, né? Então, isso aqui vai dar π sobre 4, né? Então, φ é π sobre 4, tá? Então, o ganho complexo vai ser igual a 1 sobre esse polinômio, né? Que é 1 sobre 1 mais i, né? E o ganho vai ser igual a 1 sobre o valor absoluto desse polinômio. Portanto, 1 sobre raiz de 2, né? A nossa defasagem vai ser o φ, né? Que é o argumento principal do polinômio, né? Portanto, π sobre 4, né? A nossa solução periódica, que eu não sei onde eu vou escrever, eu vou ter que escrever aqui embaixo. Então, a nossa solução periódica vai ser, portanto, 1 sobre raiz de 2 cosseno de t, né? Menos π sobre 4, tá? Então, se a gente olhar para a saída, né, esse x de p, na nossa relação com a nossa entrada de sinal, né, nosso sinal de entrada, a gente vê que q de t é igual a cosseno de t, né, e a amplitude de x de p, x particular, vai ser 1 sobre raiz de 2 vezes a amplitude de q e com um ganho, né, que vai ser 1 sobre raiz de 2, né? A gente também vê que x de p vai ter uma defasagem, ele vai caminhar em relação a q por π sobre 4 radianos, né? Então, essa defasagem vai ser exatamente o nosso ângulo φ, π sobre 4. Eu vou deixar 3 exercícios para o próximo vídeo. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai pegar a nossa fórmula exponencial, né? A fórmula da resposta exponencial, né? Então, uma solução para um sistema P do operador D aplicado em x, igual a 1a vezes a exponencial de RT, né? Vai ser dado por x de P igual a vezes a exponencial de RT, né? RT sobre nosso polinômio de R, né? Isso a gente tomar nosso polinômio de R diferente de zero. Para o caso, né? Quando a gente tem P de R igual a zero, a gente tem o seguinte.
A nossa solução para o mesmo sistema vai ser x de p. Então, se p de r igual a zero, então a nossa solução x de p vai ser a vezes a vezes t vezes a exponencial de rt dividido por p' de r com p' de r diferente de zero, né? Então, a primeira coisa vai ser o seguinte. Primeira questão. Explicar a notação, tá? Explicar a notação. Segunda coisa. A gente vai ter um sistema que vai ser mx dois pontos mais bx ponto mais kx igual a ky, tá? E nesse sistema, a gente precisa lembrar que y vai ser a nossa entrada senoidal e x de p vai ser a resposta do sistema. A gente vai tomar m igual a 1, tá? B igual a 3 e k igual a 4, tá? Y de t vai ser igual a cosseno quer dizer, a cosseno de t, tá? A ideia vai ser substituir o sinal de entrada por uma exponencial complexa, né? Então, a gente vai ter que vai usar uma exponencial complexa, tá? Em que a parte real e a gente vai usar, né? E a gente vai usar a nossa fórmula, né, de resposta exponencial para a gente calcular a nossa resposta exponencial do sistema do estado estacionário Z de P, né? Sistema complexo, né? A solução particular do sistema complexo. A gente vai ter que calcular um H, tal que H é igual a Z de P. Opa, não, desculpa. Tal que Z de P é igual a um H vezes esse y complexo, tá? E H vai ser o nosso ganho complexo. A gente vai ter que encontrar o valor absoluto desse H, tá? A gente vai ter que encontrar a defasagem, tá? De tal forma que a gente tem que H é igual ao valor absoluto de H vezes a exponencial de menos if, beleza? Tá? Então, a gente vai usar essa informação para calcular o ganho e a defasagem do sistema original, tá? Qual que vai ser o nosso estado estacionário na solução senoidal, né? A gente precisa tentar encontrar isso. É, é, e a amplitude da vibração de uma massa maior, uma amplitude de vibração vai ser maior ou menor, né? Da massa vai ser maior ou menor que a amplitude A do movimento nas pontas da corda. Isso é outra questão. Terceiro problema. A gente vai encontrar uma solução para x dois pontos mais 2x. Não, 4x igual a cosseno de 2t. Então a gente vai ter que resolver esse problema de forma semelhante. Assim, a gente já resolveu, na verdade, esse problema de uma forma tentando chutar, né, uma solução senoidal e resolvendo pelos coeficientes. Dessa vez, a gente vai ter que resolver tomando a substituição complexa com a nossa exponencial apropriada complexa no lado direito e atentar para o uso da fórmula da resposta exponencial. Ok? Então é isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.